Olá, meu nome é Leilane Miranda. Nesse vídeo vamos tratar da linguagem de programação Haskell, onde atualmente é usada no Facebook em seus programas anti-spam e na empresa AT&T no processamento de formulários automatizados. A linguagem Haskell também é utilizada no New York Times no processamento de imagens. A linguagem foi lançada no fim dos anos 80 por um comitê que possuía o objetivo de construir uma linguagem funcional de programação padronizada com semântica não rígida. Essa linguagem foi nomeada em homenagem ao lógico Haskell Brooks Curry, cujo trabalho na lógica matemática contribuiu para a formação de linguagens funcionais. O último padrão semi-oficial desta linguagem é o Haskell Prime, destinado a especificar uma versão mínima e portável da linguagem para o ensino e com base para futuras extensões. A linguagem Haskell é uma linguagem de programação que pertence ao paradigma funcional, ou seja, trabalha-se somente com funções, seus parâmetros e seus retornos. Diferente das linguagens imperativas, que são as mais utilizadas atualmente, a linguagem funcional não possui variáveis que mudam de valor e comandos de repetição, como while e for. A fundamentação teórica desse paradigma é o cálculo lambda, cujo símbolo é usado como logo da linguagem Haskell. A linguagem Haskell é conhecida por ser de tipagem forte e estática. A tipagem forte impede o uso de tipos de forma inconsistente, por exemplo, o número real não pode ser utilizado em divisão inteira. A tipagem estática indica que um tipo não pode se transformar em outro no tempo de execução. Essa linguagem também possui características como sistema de gerenciamento automático, de memória e avaliação de expressões sob demanda. Esses recursos fazem dessa linguagem uma linguagem de alto nível, o que reduz a possibilidade de introdução de erros cometidos pelo programador ao codificar o programa. Aqui temos as versões da linguagem Haskell. A versão 1.0 foi lançada em 1990, 1.2 lançada em 1992, 1.3 lançada em 1996, a 1.4 em 1997, a Haskell 98 foi publicada em 1998 e finalmente a linguagem mais recente, chamada de Haskell Prime, que foi lançada em 2010. A linguagem Haskell pode ser compilada ou interpretada. O GHC é o compilador mais popular. Ele possui algumas bibliotecas, gera um código nativo de diferentes arquiteturas e pode também gerar o código em C. O Hugs é o interpretador mais usado. É o interpretador de bytecode. Oferece rápida compilação dos programas e tem uma razoável velocidade de execução. Também dispõe de uma simples biblioteca gráfica e é ideal para pessoas que estão aprendendo os básicos de Haskell. É a versão mais portável e leve das implementações de Haskell. Aqui temos o código Hello World, pedido pela professora Kerla Luz, no compilador GHC, que é o mais usado na linguagem Haskell. O código é bem simples, como está escrito no lado esquerdo, e é gerado no lado direito. Essa linguagem foi projetada para ser similar à notação matemática usual e, consequentemente, ser de fácil leitura. Um fato que chama atenção nessa linguagem é que os algoritmos devem ser bem indentados, de modo a deixar clara sua estrutura. Outro fato importante é que, se as equações não cabem em apenas uma linha, é necessário indentar as linhas subsequentes. Essa disposição deixa claro tanto para o leitor quanto para o compilador que as linhas subsequentes são a continuação das linhas anteriores. A estrutura de repetição for, muito conhecida entre os programadores de C, Java e Python, em Haskell essa repetição é inexistente e a linguagem se utiliza de outras formas, às vezes mais flexíveis, para realizar tarefas repetitivas. Haskell tem um amplo uso comercial em finanças, complementos web, empresas de design de hardware e etc. Uma vantagem da linguagem Haskell é a construção eficiente de programas, onde a construção rápida de programas impulsiona o caráter de aprendizagem e da prototipação de programas complexos. Outra vantagem é a ausência de variáveis globais e desvios incondicionais que,
quando usados sem disciplina, contribuem para a produção de códigos ilegíveis. As principais desvantagens desta linguagem é o fato de ela necessitar de muita memória e ser lenta na execução. O que podemos concluir diante das pesquisas feitas para a realização desse trabalho é que podemos dizer que a linguagem Haskell é uma linguagem que traz benefícios para o programador, mas para isso é preciso ter uma maior familiaridade com o paradigma funcional. Sendo rompida essa barreira e utilizando-se das principais características de Haskell, é possível desenvolver softwares de grande porte, tais como jogos, compiladores e até sistemas de inteligência artificial.